Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Pentateuco, uma jornada ilustrada pelos livros que revelam as origens do povo de Deus. No vídeo anterior, vimos como José foi usado por Deus para salvar o Egito e a sua própria família da fome. Agora, muitos anos se passaram, e uma nova história se desenrola no coração do Egito. Com a morte de José e de toda aquela geração, o povo de Israel cresceu e se multiplicou grandemente no Egito. Um novo faraó que nada sabia sobre ele assumiu o trono do Egito. Preocupado com o crescimento do povo hebreu, ele os escravizou. Os israelitas foram forçados a trabalhos pesados, construíram cidades como Pitom e Ramessés, trabalhando debaixo de açoites e opressão. Mesmo assim, quanto mais eram afligidos, mais se multiplicavam. O sofrimento crescia, mas também crescia a promessa de um povo que não seria esquecido por Deus. No auge da aflição dos hebreus, nasce um menino. Diante da ordem de Faraó de matar todos os meninos hebreus, seus pais o esconderam por 3 meses. Eles fizeram de tudo para protegê-lo. Mal sabiam eles que Deus já havia escolhido aquele bebê para libertar uma nação inteira. Quando não foi mais possível esconder o bebê, e estando sem alternativas, a mãe de Moisés prepara um pequeno cesto, o sela com betume e o deposita entre os juncos do rio Nilo. Ali, entre as águas e a esperança, o bebê repousava, sob os olhos atentos de sua irmã. Foi então que a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. A princesa egípcia viu o cesto entre os juncos e mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, a filha do faraó viu um bebê chorando e se encheu de compaixão. É um dos filhos dos hebreus, disse ela. Então Miriam, a irmã do menino, se aproximou e perguntou: deseja que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo? E a princesa respondeu: sim. Assim, Moisés voltou aos braços da própria mãe e mais tarde foi adotado pela filha do faraó. Dessa forma, Moisés foi criado como príncipe, mas sem perder suas raízes. Moisés cresceu nos palácios do Egito com educação, riqueza e autoridade. Mas, mesmo cercado por luxo, algo dentro dele inquietava seu coração. Ele sabia que não era egípcio, e toda vez que via os hebreus sofrendo, uma pergunta ecoava: por que eu estou aqui e eles ali? Ao ver um egípcio espancar um hebreu, Moisés sentiu o peso da injustiça. Movido pela fúria e compaixão, ele interveio, atacou o opressor e o matou, e temendo as consequências, tentou esconder o que fez. Mas logo o fato veio à tona, e Moisés percebeu que todos sabiam. Temendo por sua vida, Moisés fugiu para longe do Egito, rumo ao deserto de Midian. Agora, longe dos palácios e da sua antiga vida, Moisés encontrava-se sozinho, exilado, e ainda sem entender o propósito de tudo isso. Moisés encontrou refúgio na terra de Midian. Lá, conheceu as filhas de Jetro, um sacerdote local, e as ajudou junto a um poço. Como sinal de gratidão, foi convidado a viver com a família. Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, e se tornou pastor. Durante anos no deserto, cuidando de ovelhas, ele talvez não soubesse, mas estava sendo preparado por Deus para algo muito maior. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro no Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário, uma sarça em chamas que não se consumia. Intrigado, ele se aproximou. Então Deus o chamou do meio do fogo. Moisés, Moisés, ele respondeu. Eis-me aqui. Deus o advertiu. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era o próprio Senhor que se revelava ao seu escolhido.
Deus revelou a Moisés sua missão: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas Moisés hesitou. Sentia-se pequeno demais, fraco demais. Quem sou eu para ir até Faraó? Questionou. Deus então respondeu com palavras que ecoam até hoje: eu estarei com você. Mesmo diante das desculpas e do medo, o Senhor reafirmou sua presença, prometendo sinais e poder. Moisés não estava mais sozinho. O libertador havia sido escolhido. Com o coração fortalecido pela promessa divina, Moisés partiu de Midian rumo ao Egito. Deus ordenou que Arão, seu irmão, fosse ao seu encontro, e ali no deserto os dois se abraçaram. Moisés compartilhou tudo o que o Senhor lhe dissera, e juntos retornaram ao Egito com uma missão: libertar o povo. Pela primeira vez, Moisés não caminhava mais sozinho. O plano de Deus começava a se mover com poder e propósito. Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu com arrogância: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Diante do poder de um rei terreno, os irmãos falavam com ousadia em nome do Rei dos Reis. Ao ouvir as palavras de Moisés e Arão, Faraó se enfureceu e aumentou ainda mais a carga sobre os hebreus. Ordenou que eles mesmos colhessem a palha para fazer os tijolos, sem diminuir a produção diária. O povo ficou exausto e os capatazes egípcios os pressionavam com crueldade. Diante do sofrimento, os israelitas questionaram Moisés e Arão, e Moisés, abalado, clamou ao Senhor. Então o Senhor respondeu a Moisés: agora verás o que farei a Faraó. Com mão forte ele os deixará ir, sim, ele os expulsará da sua terra. E Deus continuou a falar: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Estabeleci a minha aliança e ouvi o gemido dos filhos de Israel. Eu vos livrarei da servidão e vos tomarei por meu povo. Eu serei o vosso Deus. E assim, Deus começou a demonstrar seu poder a Faraó e ao Egito por meio de sinais e maravilhas, as famosas 10 pragas. A água do Nilo se transformou em sangue, rios de rãs invadiram a terra, enxames de piolhos e moscas atormentaram egípcios e animais. Cada praga era um golpe contra os deuses do Egito e uma clara demonstração da supremacia do Senhor. A culminação da demonstração do poder de Deus veio com a 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito. Mas Deus providenciou um livramento para o seu povo, a celebração da Páscoa. Cada família israelita sacrificaria um cordeiro e marcaria os umbrais da porta com seu sangue. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Onde havia o sangue, houve salvação. Nas casas dos egípcios, o choro foi profundo. Era o fim da escravidão e o início da liberdade. No nosso próximo vídeo, acompanharemos a emocionante travessia do Mar Vermelho e os primeiros passos do povo de Deus no deserto. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Rabiscos de Fé para não perder os próximos vídeos da série Pentateuco. Até a próxima!